Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos iniciar mais uma live. Estamos apresentando o culto de oração da Igreja Batista Tradicional de Pereira Barreto. Hoje é quarta-feira, dia 14 de abril de 2021. Evidentemente que, pelo horário, esta apresentação está sendo gravada, mas nós desejamos compartilhar com você algumas verdades da Palavra de Deus. Quero iniciar, meus irmãos, com a leitura da Palavra de Deus na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 18. Nós lemos assim: Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições deste tempo presente não se podem comparar com aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E mesmo que enfrentemos dificuldades e lutas, sabemos que Deus está cuidando de nós em todo o tempo. Feche os seus olhos, onde você estiver, e vamos falar com Deus nesse instante. Bendito Deus e Pai, somos-te gratos pela oportunidade de nos dirigirmos mais uma vez a Ti em oração e também, ó Deus, através da internet nos dirigirmos aos nossos irmãos, compartilhando, Senhor, a Tua palavra. Fica conosco nesta hora, Senhor, e nos ajuda a vencermos as nossas dificuldades, a superarmos, nosso Deus, as aflições deste tempo presente que temos, ó Deus, enfrentado em todo o tempo. Fica conosco, ó Deus, dirige os nossos passos, orienta-nos nesta hora. Pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gostaria, irmão, de deixar com você uma breve reflexão da Palavra de Deus. Nós não vamos nos estender muito, mas eu gostaria de ler alguns versículos da Palavra de Deus na Epístola do Apóstolo Pedro, primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 4, a partir do versículo 12, e depois vamos ler no capítulo 5, dos versículos 6 até o versículo 11. Então, 1 de Pedro 4, 12, nós lemos assim: Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome. Capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Gostaria de pensar com você nesta oportunidade sobre o tema Vivendo as aflições deste tempo. Esta carta, primeira carta de Pedro, meus irmãos, foi escrita com o objetivo de fortalecer os cristãos da dispersão, isto é, os crentes que foram dispersos pelo mundo pela perseguição promovida pelo Império Romano.
e ele se dirige aos cristãos de 5 regiões, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses cristãos enfrentavam terrível perseguição, mas precisavam aprender a manter a sua fé, apesar das perseguições, manter também a sua alegria espiritual, mesmo diante dos sofrimentos e das dificuldades ou das lutas do cotidiano. Sabemos, meus amados irmãos, que a verdadeira fé, ela se fortalece diante de lutas, diante de adversidades. Não podemos negar que este tempo tem sido um tempo de aflições e de adversidades. A realidade da pandemia tem assustado a muitos, tem atingido a milhares pelo mundo, tem levado famílias a situações de verdadeira miséria. Além de tudo isso, o luto que tem alcançado tantas e tantas famílias. Triste realidade. E mais, vai se formando gradativamente uma perseguição à fé cristã através do mundo e inclusive aqui no nosso país também. Autoridades das mais altas cortes do nosso país, via de regra ateus ou comprometidos com filosofias espiritistas e anticristãs, vão tomando decisões contrárias aos cristãos de todos os matizes. Templos fechados, vida religiosa cristã considerada como não essencial. Agora, Bíblias sagradas proibidas em repartições e em estabelecimentos públicos. Decisão da Suprema Corte. Como viver esse tempo? Como, meus irmãos, como povo de Deus, enfrentarmos essa situação? Quero dizer a você que nós precisamos aprender, quais os cristãos da dispersão do primeiro século, a viver as aflições deste tempo, usando cada uma dessas situações, não para nosso desespero, mas para fortalecer a nossa fé. Gostaria então de fazer algumas considerações com base no texto bíblico que lemos, e também tomando como referência um texto produzido há muitos anos pelo saudoso pastor Delcir de Souza Lima. E a primeira questão é essa: como considerar as aflições deste tempo? O texto, meus amados irmãos, inicia com a expressão no versículo 12: não estranheis a ardente provação que vem sobre vós. A versão revista e corrigida, Almeida Revista e Corrigida, diz ardente prova. A versão revista e atualizada diz fogo ardente. Essa que eu tenho aqui em minhas mãos é Almeida, de acordo com os melhores textos. A ideia mais próxima é realmente de ardente provação ou de fogo ardente, pois Pedro está fazendo uma alusão aqui, querendo levar a ideia do trabalho de um ourives, que purifica o ouro pelo fogo. Os crentes enfrentam perseguições. Aqueles de então enfrentavam perseguições e nós hoje também enfrentamos. Lutas, dificuldades, aflições muitas. E se eles não soubessem considerar com sabedoria tais lutas, iam decair na fé. O que influencia. Portanto, diante das aflições, primeira coisa, nada de estranhar que as aflições venham. Olha o que ele diz no verso 12: não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Meus irmãos, em nossa vida como verdadeiros cristãos, como verdadeiros servos de Deus, as lutas não são casuais. Jesus mesmo nos preveniu disso. Se você observar o que a palavra de Deus nos diz,
lá em João capítulo 16, no versículo 2 e depois no versículo 33, nós lemos assim: expulsar-vos-ão das sinagogas, ainda mais, vem a hora em que qualquer que vos matar, julgará prestar um serviço a Deus. Versículo 33, tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus Cristo fala no Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, Mateus 5, não é? Ele diz assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, grande é o vosso galardão no céu, assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Lutas vêm, dificuldades surgem, e não são poucas. Então, não considere isso como algo estranho. Outra atitude que você deve ter para considerar este tempo é procurar sempre alegrar-se no Senhor. Versículo 13: regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo. Regozijar-se significa alegrar-se, e aqui eu digo, alegre-se em Deus. Queridos irmãos, esta é uma coisa que o mundo não entende. Esta é uma coisa que este mundo não consegue compreender. Afinal, as pessoas, de modo geral, entendem que a alegria está ligada a felicidade, está ligada à alegria, ao bem-estar, quando está tudo bem, quando há prazer. O servo de Deus, porém, pode alegrar-se mesmo diante dos sofrimentos e aflições. Pedro e João, os irmãos vão se lembrar desse texto, Atos dos Apóstolos capítulo 5, verso 41, depois de serem açoitados, saíram daquela situação jubilosos, por terem sido considerados dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. Isso está lá em Atos 5, 41. Portanto, regozije-se em Deus. Mesmo diante da prova, glorifique a Deus, versículo 15, que nenhum de vós seja, entretanto, padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou quem se entremete em negócio alheio, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, tal, e ele segue no verso 19, diz: portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Glorifique a Deus, alegre-se no Senhor. Aprenda a glorificar a Deus mesmo diante das dificuldades, porque já que muitas vezes as perseguições vêm, não porque o crente seja desonesto ou um constante transgressor, muitas vezes sofremos, meus irmãos, somos afligidos por nossa postura de justiça, de retidão de caráter, de valores morais neste mundo, de valores completamente invertidos. Se assim o crente sofre, isto é motivo de honra, de adoração, de louvor, de glorificação ao nome do Senhor. Embora nos persigam, embora venham aflições, meus amados, algo jamais deve sair da nossa memória ou devemos esquecer. Somos salvos, estamos seguros nas mãos de Deus. Não existe nada que possa mudar essa realidade. Ainda que as aflições venham, podemos glorificar a Deus. Então, ao considerar as aflições, nada de estranheza, mas com alegria, vamos glorificar a Deus, porque temos o privilégio de enfrentar todas essas situações. Uma outra questão a levantar, uma outra consideração: como vencer as aflições? Já que nós não devemos nos surpreender quando elas chegarem, e devemos procurar nos alegrar em Deus, glorificando o nome do Senhor, por esse privilégio que muitas vezes temos diante das provas, de estarmos sendo cuidados por Deus, como vencer tudo isso? E aí então, meus amados, nós caminhamos para o capítulo 5, a partir do versículo 6. Algumas considerações que Pedro faz aqui, dando uma série de orientações e conselhos
sobre a maneira como os crentes podem vencer essa ardente aflição, não é? Ou ardente prova, ou fogo ardente que vem sobre eles. Portanto, primeiro aspecto, capítulo 5, versículo 6. Para vencer as aflições deste tempo, primeira atitude que você deve tomar: seja humilde. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que Deus exalta aqueles que são humildes, mas Deus abate aqueles que se acham, ou que se exaltam, ou que se acham melhores ou mais importantes. Mateus capítulo 23, verso 12, nós lemos assim: qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Queridos irmãos, agir com humildade. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeira coisa que o Senhor fala a Salomão, se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Embora muitos hoje ensinem que diante das provas os cristãos devem se revoltar, os cristãos devem determinar, os cristãos devem declarar que Deus vai fazer tal coisa, não é isso que a Bíblia recomenda. A Bíblia nos recomenda agirmos com humildade. E aí, aqueles que acham que ser humilde é viver apenas de murmuração, de reclamação, também não é isso não. Ser humilde é reconhecer as suas limitações, as suas dificuldades e colocar-se inteiramente na dependência de Deus. Porque quando você se exalta, querendo determinar o que Deus tem que fazer, declarar vitória, fazer isso e aquilo, ou quando você fica nas reclamações e nas murmurações, você está querendo dizer que você é mais poderoso que Deus? E quando você murmura, você está querendo dizer que não acredita que Deus tem poder de mudar a situação, porque você só sabe reclamar. Então, seja humilde, dependa de Deus. Coloque-se diante do Senhor, na hora da dificuldade, na hora da luta, porque sendo humilde, no devido tempo Deus nos exalta. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Seja humilde. Como vencer as aflições deste tempo? Querido irmão, confie na providência de Deus. O versículo 7, capítulo 5, verso 7 diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Meus amados, não há como negar que apesar das aflições, apesar das dificuldades deste tempo, apesar da insegurança que esse momento deixa para cada um de nós, Deus não tem deixado de cuidar do seu povo. Não podemos negar isso, porque Deus tem cuidado de nós. Deus não está alheio à nossa realidade. Deus não está lá no seu trono de graça, alheio àquilo que se passa aqui, mas Ele olha para nós, Ele conhece a nossa realidade. Ele sabe exatamente aquilo que você está sentindo agora. Quantos exemplos na Bíblia de servos de Deus que sofreram tanto, mas ao fim, Deus veio com providência e mudou-lhes a situação. Um exemplo clássico disso é Jó. Deus permitiu que Jó enfrentasse todo aquele sofrimento, mas ao fim, o socorreu. Mudou o seu modo de ver as coisas espirituais e mudou a sua condição, a sua sorte. Deus permitiu que José fosse vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, que fosse preso injustamente, mas ao fim Deus o exaltou e colocou José numa posição de ser o governador geral do Egito, acima dele apenas o faraó.
Deus permitiu que os amigos de Daniel fossem lançados na fornalha ardente. Mas o texto da Bíblia diz que nem mesmo um fio de cabelo deles se queimou, nem com cheiro de fumaça eles ficaram. Sabe por quê? Porque Deus agiu com providência, estava ali um quarto homem para cuidar deles. E eles foram livres da chama. Deus permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas livrou Daniel da boca dos leões. Deus agiu ali, Ele permite a prova, mas Ele também dá o livramento. Meus irmãos, graças a Deus que nós não enfrentamos provações, tentações que sejam acima da nossa capacidade, que sejam acima da nossa condição de suportar. Não sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que possais suportar. Deus sempre age com providência. Confie, creia. Creia. Nosso Deus cuida de cada um dos seus servos. Como vencer a provação? Terceira atitude. Viva de maneira sóbria, vigiando e resistindo. Versículos 8 e 9 de 1 de Pedro, capítulo 5. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Viver de maneira sóbria, ser sóbrio é ser comedido. Ser sóbrio é não se deixar levar pela ganância. Ser sóbrio, meus amados irmãos, é ter a consciência da seriedade, da sobriedade que é servir a Deus. Servir a Deus não é brincadeira. Ser sóbrio é saber acomodar-se ao pouco. Vigiar, meus irmãos, é aquela atitude que temos de estarmos diante de Deus sempre em oração. É assim que o crente encontra forças para resistir às investidas do maligno. E mais, a despeito do medo, a despeito da insegurança que muitas vezes o inimigo coloca diante de nós, ou diante dos servos de Deus, meus queridos irmãos, quando nós resistimos ao diabo, ele foge. Não sou eu que estou inventando isso não, é a Bíblia que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Ele foge. Ele foge, meus irmãos, porque ele não tem autoridade e poder diante de um crente que sobriamente, com oração e vigilância, resiste às investidas de Satanás. Como vencer as aflições deste tempo? Quarto e último lugar, mantenha viva a chama da esperança. Versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Quem nos chama à eterna glória é o Senhor, portanto, mantenha viva a chama da esperança. Lutas podem vir, aflições sem número, mas mesmo depois de tudo isso enfrentar, ainda que por um pouco de tempo, diga-se passagem, o crente continua tendo esperança. Esperança, porque diante das provas, Deus há de nos aperfeiçoar, diz aqui o apóstolo Pedro. Aperfeiçoar, meus irmãos, do texto grego traz o sentido de completar totalmente, de deixar em condições, deixar preparado. Deus nos aperfeiçoa para que estejamos preparados para enfrentarmos as aflições e as investidas do maligno. Ele haverá de nos confirmar, isto é, estabelecer, colocar algo de maneira firme, sólida, não mais titubeando, não mais claudicando.
Ele há de nos fortalecer, diz o texto. A ideia no texto original é capacitar, dar forças ou condições para fazer alguma coisa. Sim, meus irmãos, há esperança para o servo de Deus. Eu sei que este tempo de pandemia, de aflições, estão sendo muito duros para muitos irmãos. Estamos enfrentando tempos, dias que nunca pensávamos ter vivido em nossas vidas. Não estranhe, as lutas hão de vir. Alegre-se em Deus, glorifique o seu bendito nome. Vivendo as aflições deste tempo e vencendo tudo isso com humildade, crendo na providência de Deus, com uma vida sóbria, vigiando diante das investidas do inimigo e resistindo de forma espiritual, com oração diante de Deus, vivendo na esperança do Senhor. Ah, meus irmãos, a felicidade do crente deve estar em saber que mesmo diante das aflições, Deus está observando. Deus não está ausente e Ele está conosco para nos conduzir e nos aprovar por meio dessas situações difíceis. A nossa felicidade deve estar em saber que por sermos fiéis, vivemos aflições, mas somos participantes da glória do reino de Deus. E mesmo que você sofra por Cristo, sofra por um pouco de tempo, lembre-se do que Pedro diz aqui: sobre a sua vida repousa a glória de Deus. Como você tem vivido esse tempo? Será que você tem vivido esse tempo pensando que as aflições são um castigo de Deus? Que Deus se esqueceu de você? Que a cruz está pesada demais? Que essa dificuldade é tão terrível que não há como vencer? Cristo se escondeu? Não, Ele está presente. Ainda que o mundo nos despreze, ainda que tudo seja negativo, a cruz que nós temos que levar, o Senhor nos dá a condição de carregá-la e de vencermos essas aflições vitoriosamente. Eu gostaria de encerrar mais 5 minutos com o cântico do hino de número 342 do cantor cristão. 342 do cantor cristão. O hino 342 do cantor cristão, meus irmãos, fala a respeito da cruz, daquilo que nós enfrentamos, das dificuldades, dos problemas, e ele diz que mesmo essas lutas não escondem o Senhor Jesus de nós. E eu gostaria de encerrar com este cântico, para que você possa assim refletir, pensar sobre isso e deixar que mesmo diante das dificuldades, você enfrente tudo isso, confiando e crendo no poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cruz que me deu Jesus Cristo, fortalece o meu amor. As dores que sempre me ferem não me apartam do Senhor. A cruz que me deu para eu levar
dores que a mim vêm assaltar não escondem meu Jesus, pois eu ando em sua luz, vou vencendo para os céus. O mundo a meu mestre despreza e persegue os de Jesus, mas por seu amor, pela graça, levarei a minha cruz, a cruz que me deu para eu levar, as dores que a mim vêm assaltar não escondem meu Jesus, pois eu ando em sua luz, vou vencendo para os céus. Fazer a vontade de Cristo, eu desejo sempre sim, contando eu Adão pela história, tenho gozo e paz sem fim. A cruz que me deu para eu levar, as dores que a mim vêm assaltar não escondem meu Jesus, pois eu ando em sua luz, vou vencendo para os céus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nos colocamos diante da Tua santa presença, ó Deus. Queremos nesta hora interceder por quantos nos acompanham neste instante. Tu conheces o pedido de cada um, o desejo de cada um. De um modo muito especial, Senhor, nos lembramos do Juliano, sobrinho da irmã Maria. Nos lembramos, Senhor, do irmão Gileno, que também está em tratamento. Ó Deus, está bem, mas precisamos que o Senhor confirme isso, cuidando do Teu servo, sustentando, Senhor Deus, a sua vida, a vida da irmã Exaltina, das suas filhas, seus netos. Cuida dessa família preciosa, Senhor. Abençoa-nos para que mesmo nesses tempos de aflição, de dificuldades, de lutas, possamos enfrentar tudo isso, Senhor, na certeza de que o Senhor cuida de nós com a Tua providência, com o Teu cuidado, sabendo que o Senhor provê em todo o tempo e que as lutas deste tempo, a cruz que muitas vezes temos que levar, não escondem Jesus Cristo de nós, mas vamos caminhando vitoriosamente em direção à Tua eterna glória. Fica conosco, Senhor. Abençoa-nos no restante desta semana, livrando-nos de todo perigo e de todo mal. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, irmão. E assim estamos encerrando o culto desta noite, na certeza e na confiança de que Deus caminha conosco para que possamos viver as aflições deste tempo presente. Que Deus assim o abençoe. Amém.